E aí pessoal, Nihil aqui. E bom, anteriormente eu falei sobre o dia que eu perdi o controle sobre mim mesmo. Esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição, até porque eu quero dar um adendo aqui sobre ele. O pessoal da minha família que tava nesse dia e tal comentou que na real eu não tava nu, eu tava sendo levado pra tomar banho. Então no caso, talvez eu não estava nu. Talvez eu estava, tipo, sendo despido para ser levado. Então eu quero deixar esse adendo que talvez eles tenham razão. Ótimo, isso faz toda a diferença. Então, volto a dizer, vê o vídeo passado aí que vocês não vão entender nada do que eu tô falando. Mas enfim, vamos seguindo uma ordem cronológica. Tipo, ficou rolando umas paradinhas um tanto estranhas e uma parada muito interessante. Algo que realmente agregou muito na minha vida. Tá, e o que é essa paradinha um tanto estranha? Que, tipo, como explicar isso? Por algum motivo que eu não entendo, acho que até por eu ser bem jovem ainda, né, tipo ser criança naquela época, eu tava espalhando símbolos pela minha casa. Como assim espalhando símbolos pela casa? Eu sei, mas bom, era basicamente os cantos da casa em locais que eram difíceis das pessoas mexerem, na ideia mesmo de ninguém ver. Ah, e por que eu fazia isso? Eu realmente não sei. Eu só sei que eu fazia. Tá, e que símbolos eram esses? Bom, eu vou colocar aqui, tipo, uma reprodução de um desses símbolos. A maioria eu não lembro, mas eu lembro que eles tinham a ver com X, Y, até J, coisas do tipo. E sempre eles tinham algumas adaptações com algo que parecia ser um tridente. Eu pesquisei para tentar achar esses símbolos durante anos e a única coisa que eu achei foi um ritual sendo feito com esse símbolo aqui. E era basicamente um ritual de Kimbanda. Para quem não sabe, Kimbanda é aqui no Brasil talvez a magia mais pesada que é usada, né? E ok, eu espalhava esses símbolos e eu não sei porquê e tal. E nessa época eu dividia o quarto com a minha avó, né? Eu dormia tipo numa cama, ela dormia em outra. Eu tô com medo, vovó. Beleza. E aí tinha vezes que ela ia dormir na casa da mãe dela. Então depois dessas paradinhas aí que tava acontecendo e tal, e depois de ter acontecido aquele negócio de eu perder controle sobre o meu corpo, tudo ficou tranquilo por um tempo, só que eu tava espalhando esses símbolos pela casa. E quando minha avó não tava, uma coisa aparecia lá. Como posso explicar como era essa coisa inicialmente? Acorda, hora do abacate. Tá, faz o seguinte, entra no seu quarto, apaga a luz, e aí você repara que no canto da parede vai ter uma sombra. E você vai notar que tipo, pô, meu quarto tá escuro. Só que tem partes do meu quarto que elas são mais escuras. Ok, então eu tava no quarto, só que eu nunca gostei de dormir com tudo apagado. Eu não sei porquê, mas tem umas pessoas que elas gostam de dormir como se elas fossem cegas, sabe? Tipo, é uma escuridão absurda. Tipo, você não consegue, tipo, ver nada. Então eu pedia pra minha mãe deixar a luz do corredor acesa. E isso era costume, sempre acontecia de essa luz estar acesa, tipo, não importa a situação. E esse feixe de luz ficava do lado da minha cama, acho que talvez um pouco menos de 1 metro dela. E é importante enfatizar isso porque vai ser mais interessante se vocês conseguirem imaginar esse feixe de luz dessa forma. Na parte mais escura do quarto, especificamente no canto da parede, eu percebi que aquilo se mexia bem lentamente. Eu pensei, poxa, estranho, isso daí parece até que tá vivo, sabe? E foi isso. E aí eu dormi. E aí aconteceu de novo, de eu estar sozinho e eu reparar nisso. Só que isso foi evoluindo, sabe? Inicialmente era só algo que se mexia quase que de forma imperceptível. É como aquela frase, né? Quando você olha para a escuridão, algo lá te olha de volta. Então ele foi se mostrando cada vez mais, com o passar dos dias. Inicialmente era só uma coisa se mexendo bem lentamente, depois se mexia um pouco mais. Até que um dia começou a surgir algo que parecia um rosto meio humanoide saindo daquelas sombras. E novamente foi só aquilo. E num outro dia isso aconteceu de novo,
Porém, dessa vez, eu conseguia ver o contorno todo do rosto. Eu tô falando dia, mas eram noites, obviamente, né? Era o momento de eu estar indo dormir. Até que realmente ele se mostrou. Naquele momento, era nítido que tinha algo ali. Eu não podia simplesmente falar que era coisa da minha cabeça e ir dormir. Então, não era mais simplesmente dormir. Eu tinha que ficar olhando. E a partir desse momento, eu comecei a virar as noites só olhando para aquele ponto na parede. Não que eu estivesse com medo, porque, como eu falei naquele vídeo 1 do ceifeiro, eu não sabia o que era e eu não tinha nenhum motivo para ter medo. Eu nunca realmente tive medo das coisas estranhas que aconteciam. Até que um dia elas começaram a me dar motivos para ter medo. Aí sim, eu comecei a ter medo delas. Mas não tinha acontecido nada até então. Bom, aquela coisa começou a sair um pouco mais da parede, né? Então ela tomou a forma de um cão, como se fosse essa imagem aqui. Bom, essa imagem tem esses olhos vermelhos, mas os olhos daquele cão eram negros, tipo como o que eu falei do quarto. Eles eram mais pretos do que o próprio cão. Porém, essa imagem é muito boa. Eu gosto muito dessa imagem porque ela retrata muito bem como ele se parecia. E os olhos dele, tipo, ficavam vermelhos de certa forma. Mas eu só vi isso uma vez. Porém, vamos por partes. Bom, ele tomou essa forma de cão e voltou, como se ele caminhasse para trás. E ele sumiu. E era isso. Ele aparecia, ficava um tempinho e sumia. Então eu ia dormir. Era basicamente isso. Até que ficou algo comum e normal. Tipo, sempre que minha avó não dormia no quarto, eu sabia que ele ia aparecer e tal. E ele foi chegando mais perto, e mais perto, mais perto. Até que ele chegava bem naquela linha de luz. Porém, ele nunca passou daquela linha de luz. Então eu fiquei encarando ele, porque, sei lá, tipo, eu tava querendo brincar com ele, de certa forma. E eu acho que era recíproco, porque acho que nem aquele próprio demônio acreditava que eu não tava com medo dele. Então, como eu dizia, ele chegou bem próximo daquela linha de luz e rosnou pra mim. Então eu rosnei pra ele. E pode ser bizarro isso que eu vou dizer agora, mas foi tipo um começo de uma amizade. Porque dali em diante a gente começou a conversar. E essa parte é bem interessante, porque eu preciso explicar como era a voz dele. Bom, a voz dele era uma tonalidade de grave. E é muito difícil de explicar esse som. Mas era algo como se fosse um gutural que ficava meio que andando pelas paredes. É muito difícil de explicar isso. Tipo, era possível sentir o tremor. Tipo, é como se o quarto tremesse. Sabe quando você tá em um local muito silencioso? Então, tipo, acontece algum som, um grave muito forte. E é como se estivesse tremendo o local. Quando ele falava, era isso que acontecia. Mas era tudo isso que eu disse na sua cabeça. Porque a voz dele vinha direto na minha mente. Ele nunca falou numa forma onde a boca dele se mexia. A boca dele não se mexia. Ele nem abria a boca. Mas ele falava. Eu achei aquilo fascinante. E eu cheguei numa conclusão quando era pequeno, que ele era um tipo de Pokémon lendário. E era isso. Eu pensei que era um animal místico. E o mais legal é que ele falava. Porém, tipo, não era uma conversa como a que a gente tá tendo agora. Muitas vezes ele falava e quando ele queria explicar algo, ele gerava visões. E essas visões era como se eu começasse a sonhar durante a conversa. E ele entrava na minha mente e começava a me mostrar coisas. Bom, algumas coisas que ele me mostrava eram locais, como se fossem florestas à noite. E a gente ia andando nesses locais, bem que eu não sentia que eu estava andando, era como se eu estivesse só flutuando, vagando. E isso enquanto a gente conversava.
Então ele começou a falar que eu poderia despertar magia, de certa forma. Ele usava outros nomes, mas pelo que eu entendo era como se eu pudesse despertar poderes mágicos. Mas toda a magia que ele falava envolviam rituais. Tanto que ele mostrava locais nessas florestas onde haviam sempre garotos ali mais ou menos da minha idade e homens adultos que estavam ensinando e aplicando magias. E haviam bastante símbolos, as quais eu nunca tinha visto e até hoje eu nunca vi símbolos parecidos com aquilo. Mas daqueles símbolos saíam fumaças e saíam seres parecidos com ele, sabe? Tipo, seres sombrios. E isso me fez pensar que aquilo ali era mais normal ainda, porque, sei lá, tipo, ele era só mais um animal da espécie. Até que ele começou a fazer um convite pra mim. O convite era pra eu ir com ele pra praticar esse tipo de magias e coisas do tipo. Ele falava muito sobre ganância e poder como sendo bênçãos, e que essas bênçãos poderiam ser conquistadas à força, e que ele ia me ensinar a como arrancar essas bênçãos à força. E essas coisas que ele falava, e os locais onde a gente andava, me remetia muito a um jogo que eu gostava muito, que é o Diablo 1. E poxa, era muito parecido às coisas que eu via lá e tal. E o que me fazia gostar ainda mais desse jogo. Tipo, eu gostei tanto desse jogo que eu ainda tenho um livro sobre, tipo, tudo que tem no jogo, sabe? E eu ainda acho esse jogo fantástico. Gosto muito do Diablo 2. Eu odeio o Diablo 3 porque perdeu a essência, sabe? E é um jogo muito fácil, chega a ser patético. E a graça do Diablo 1 era justamente você descer níveis e níveis atrás de livros. E esses livros liberavam umas magias cada vez mais poderosas. Quando você liberava uma magia nova, você tinha também que upar essa magia. Então você precisava de outros livros para se aprofundar. E era sobre isso que esse cão estava falando. Ele estava falando sobre o mundo dele e como o mundo dele era. E era basicamente isso, você se aprofundando e buscando conhecimentos ocultos. E isso era fascinante, eu gostava muito de conversar com ele. Até que chegou o último dia que eu vi ele. Foi o dia que ele veio me buscar. Ele saiu novamente das sombras no quarto e ele falou: olha, eu quero que você venha e tal. E ele falou umas coisas que é um tanto pesadas, que podem ser um pouco cruéis. Não tinha palavras específicas e muitas vezes o que ele falava nem eram palavras, eram entendimentos. Então não existe uma frase exata. Mas o sentido que ele falou foi: larga a sua família e vem comigo. Eu vou ser sua família. Eu vou ser seu irmão. Eu vou ser seu pai. Eu vou ser seu mestre. Eu seria a família dele, o pai dele e o mestre dele. Hoje eu entendo que ele estava querendo ser um guardião. Para você entender o que é um guardião, eu recomendo o livro do pastor Carlos Ribas sobre bruxaria e coisas do tipo. Bom, eu não conheço esse pastor nem nada do tipo, eu só li o livro dele mesmo. E eu gostei muito do livro dele. E ok, ele me fez esse convite, né? E só que tinha um porém. O porém a minha família sempre falou de Deus e o quanto Deus era bom. Minha mãe, ela lia um livro para mim sobre as histórias bíblicas e eu sempre achei isso fascinante. E eu acho que graças àquelas leituras que ela fazia e aquele livro, eu dei uma resposta que acho que mudou as coisas como estavam. E a minha resposta foi muito simples, foi: olha, antes de eu ir com você, eu quero ver o lado de Deus e o que Deus acha sobre essas coisas que você está me falando. E sim, eu estava realmente considerando ir com ele porque ele era divertido. E eu também não achei que eu simplesmente ia embora e não ia voltar mais. O engraçado é que em nenhum momento eu considerei pedir permissão para os meus pais. E em nenhum momento eu considerei que eu não deveria ir. E a única coisa que eu considerei foi o que Deus acha sobre isso. Então aquele cão olhou para mim e o olho dele ficou vermelho. Só que foi um vermelho muito forte.
E ele rosnou novamente. Então ele falou: no dia em que você for abandonado por esse Deus, eu volto pra você, algo do tipo assim. E de certa forma, aquele cão foi algo bom na minha vida. Porque graças àquele cão, eu tenho uma certeza absoluta de que Deus existe. Porque se o mal existe, logo o bem existe. E se um espírito das trevas existe, logo um espírito de luz, um espírito bom, tem que existir. E se aquele demônio reconheceu que eu precisava falar com Deus antes de ir com ele, ele sabia que ele estava debaixo de uma autoridade. Eu notei isso. Ele sabia que ele não podia simplesmente me levar sem a permissão de Deus. Ele podia ter me levado sem a permissão dos meus pais. Ele podia ter me levado sem a minha permissão. Mas ele precisava da permissão de Deus. E bom, acho que Deus não permitiu, até porque eu nunca mais vi ele. Mas de certa forma eu tenho até uma saudade, porque ele foi quase que um professor. E eu gostava muito de conversar com ele. Ele era didático, ele falava de forma culta, ele tinha boas palavras, a forma como ele falava era como se você estivesse assistindo o filme do 300. Era como se ele estivesse narrando uma história de forma poética. E as palavras dele eram fortes, mas eram muito bonitas. O lobo começa a rodear o menino. Garras de aço negro. Pelo negro como a noite. Olhos de rubins flamejantes. Joias vindas do inferno. Enfim, foi assim que eu conheci o Cão do Inferno. E claro que era um demônio, mas era muito bom conversar com ele. Eu acho que foi algo que foi até que bom na minha vida, apesar de ser macabro. Enfim, a continuação do que aconteceu depois dessas coisas fica pro próximo vídeo. Bom, é isso. Até a próxima. Falou aí, pessoal.